E aí pessoal, eu sou o Luiz Felipe, chefe da Alcova. Hoje eu convidei o pessoal do Mega para passar o dia aqui comigo, conhecer um pouco da rotina da cozinha. Vamos lá? Minha semana começa quando os produtos chegam, as coisas costumam chegar na quarta-feira. Eu trabalho principalmente com uma cooperativa de orgânicos. Geralmente cozinho a partir das coisas que eles têm disponíveis. Então eu dou uma olhada no que os produtores estão tendo, o que está interessante, o que faz sentido pedir na época e vejo como é que as coisas vão chegar, né? Eu nunca sei como vai ser a minha semana, quanto de cada prato vai sair, então eu tenho que ir controlando o cardápio ao longo da semana, vendo o que eu ainda tenho, para entender o que eu vou pedir depois, né? Eu comecei a trabalhar só com um produto orgânico e produtor de pequena escala faz mais ou menos 3 anos. Isso mudou completamente minha relação com os ingredientes, o frescor das verduras, né? Elas chegam ainda quebradiças e muito verdes, muito viçosas, o dulçor dos tomates. Os tomates são muito mais doces e tem uma diversidade de produtos que no mercado convencional não tem também. Isso aqui é um produto interessante que raramente você vê no mercado convencional. Isso é banana pão, eu costumo usar para prato salgado. Super importante selecionar bem, porque o que entra na cozinha, se entra coisa boa na cozinha, sai coisa boa. Se entra coisa meia boca, não tem como sair nada muito melhor do que o que entra, sabe? Tem os tomates muito bonitos também. O pessoal dos orgânicos está produzindo tomates cada vez melhores, bem maduros e bem vermelhos. Esses aqui eu costumo fazer uma espécie de extrato de tomate e água de tomate que a gente usa no bar para fazer o Bloody Mary. Ervas, então tem cebolinha, salsinha e bastante alho poró, tá bem bonito também. Grão de bico, muito legal isso aqui. O pessoal começou a produzir grão de bico aqui perto. Essa semana eu peguei uma paleta de porco, tem vários músculos, ela vem com pele, com osso, então eu tento tirar várias coisas diferentes de uma mesma parte. A paleta costuma ter bastante gordura entre a pele e a carne, então eu acabo fazendo banha e usando isso ao longo da semana para cozinhar as coisas. Tento aproveitar ao máximo. Muito raro eu pegar cortes prontos para usar, eu costumo pegar peças inteiras e dividir elas para ter mais variedade, né? A gente prepara ao máximo os ingredientes para diminuir o tempo entre o pedido do cliente e o prato chegar na mesa, né? Isso sempre tendo em mente o que pode ser feito antes, sem perder qualidade, e o que deve ser feito na hora para entregar a coisa mais fresca possível, com a maior qualidade possível. É bom que as entradas frias sejam coisas práticas e que sejam muito rápidas de preparar. No momento que a pessoa pede, eu consigo só montar e aquilo chega rápido na mesa, e assim eu tenho tempo para preparar as coisas quentes. Eu sempre gostei de cozinhar desde muito jovem, fazia coisa pra mim, comecei a cozinhar pros meus irmãos, mas nunca tinha passado pela minha cabeça transformar isso numa profissão. Comecei a fazer ciências políticas, fui pra fora do país, estava estudando em Moscou, me cansei do curso, me cansei do lugar, conheci muita gente lá, muitos espanhóis no caso. Fui pra Espanha, uma oportunidade de conhecer e acabei querendo ficar. Achei muito de última hora, por muita sorte, um curso de cozinha numa escola de hotelaria pública na Espanha, e eu cheguei lá meio na hora certa, assim, e tal, então eles me deram uma carta de admissão e foi uma sorte tremenda, assim. Quando você vai estagiar nesses restaurantes muito grandes, com serviço, enfim, com uma comida muito rebuscada e tal, você passa muito tempo do seu dia e muitos meses no começo do seu estágio, e talvez o seu estágio inteiro, separando florzinhas e separando ervinhas. Teve um momento da gastronomia que tudo tinha florzinha e ervinha. Para que servem essas florzinhas e ervinhas? Honestamente, era uma coisa supérflua, não contribuíam tanto com o sabor do prato, era uma coisa estética. Muitos restaurantes tinham um exército de estagiários não remunerados, só preparando enfeites. Fiquei muito interessado por alta cozinha mesmo quando eu estava na faculdade de gastronomia, e aí eu fui muito atrás disso desde o começo. Eu abri a guia Michelin Espanha, escrevi um e-mail para cada restaurante que estava na guia, que tinha 1, 2 ou 3 estrelas. Todos os e-mails personalizados, muito formais, e aí eu consegui meu primeiro estágio num restaurante na Catalunha, chama Les Cols. E aí foi super legal, eles fazem um trabalho muito diferente, os estagiários trabalhavam na horta, colhendo coisa, depois a gente ia para a cozinha, processava as coisas na cozinha. Acho que foi
foi o único estágio que eu não queria ir embora. E aí depois de lá eu voltei para o País Basco e enquanto eu estudava eu comecei a trabalhar aos fins de semana e nas noites de quinta e sexta num 3 estrelas, que ficava do outro lado da cidade. Minha tarefa era quebrar ovos. E aí eles falaram, ó, hoje você vai quebrar os ovos. Sua função é quebrar o ovo, separar a gema da clara e passar a gema para o outro estagiário, que vai estar colocando a gema numa colher. E a função dele é só colocar a gema na colher. E eu falei, beleza, eu vou arrasar. Eu nunca achei que eu fosse tão ruim em quebrar ovos e separar as gemas das claras, porque tinha tantos erros possíveis nessa tarefa aparentemente simples. E claro que tinha um chefe de praça controlando todos esses estagiários que estavam lidando com os ovos. E ele apontava 1 milhão de erros. Isso tá errado, isso não tá... Enfim, não tá limpo o suficiente, não é rápido o suficiente, não tá fora do padrão, não sei o que. Eu fiquei lá, acho que 6 semanas, quebrando ovos. Das coisas aqui foi o seguinte, eu não pensei num restaurante e procurei um lugar para abrir ele. Eu achei o lugar, aproveitei a oportunidade do lugar e pensei o que eu poderia fazer com ele depois. Essa foi a última casa que eu olhei, ela tinha um charme particular, acho que tinha coisa dos arcos, por ser debaixo da terra também, era bem interessante. Você entra por uma portinha muito pequena, desce 2 lances de escada e aí você tá nesse lugar bem fechadinho, com esses arcos e tal. Isso me impactou muito na hora que eu achei e eu acho que era importante colocar isso no nome. E aí eu pesquisei muita coisa para achar um nome que tivesse uma sonoridade legal e que ao mesmo tempo entregasse algum significado relacionado à casa. E aí Alcova foi um nome que eu achei simpático, que passa um pouco essa ideia. A gente fez tudo, desde a cor das paredes, os móveis, a gente fez boa parte do mobiliário do restaurante, então sei lá, o balcão, os móveis auxiliares e tal. Foi um processo tortuoso, mas acho que ficou legal, acabou ficando um ambiente que eu me identifico bastante de alguma forma. As abobrinhas aqui, elas estão numa conserva de shoyu branco, limão, um pouquinho mais do mesmo molho da conserva, aí coloco vinagrete de pimenta cambuci, jalapeño, óleo de cebolinha. Folhinha de hortelã. E é isso. Na berinjela eu coloco outras coisas. Aí vai o molhinho à base de shoyu envelhecido, o vinagre balsâmico chinês, um pouco de azeite, cominho, uva passa. Gosto de colocar um pouquinho de óleo de gergelim. Só um pouquinho, dá um tostadinho, um cheirinho bom. Esse é um prato para quem gosta de uva passa. E vai o shanglish, que é aquele queijinho árabe salgadinho, enrolado em flocos de pimenta, então ele é bem apimentado. Isso aqui é a costela gaúcha. Costela gaúcha é o peito do boi, então é a parte da costela meio aqui da frente, assim. É muito parecido com o que os americanos chamam de brisket, que é peito bovino. Tomate cereja, vai bastante gengibre, pimenta do reino fresca. Vinagre e floco de pimenta coreana. Que eu gosto de ser generoso com o azeite para não ficar seco. Um pouquinho mais de azeite. Tomilho.
Agora eu tô preparando as tirinhas de porco do yakisoba. Então vai o gengibre picado, o porco, que são os cortes mais magros da paleta, em tirinhas. Tem o molho que eu tô preparando no fogão. Uma mistura de shoyu, açúcar mascavo, tem um pouco de tomate e várias especiarias. Isso aqui a gente coloca no final do processo. A verdura do yakisoba varia segundo o que a gente tem na semana. Essa semana veio almeirão, coloca um pouco de óleo, cebolinha na panela, só um pouquinho de óleo de gergelim. Gosto de colocar a cebolinha cortada em pedaço grande também. Aí eu dou uma tostada no macarrão, que acabou de ser cozido no vapor, então ele sai da vaporeira. Eu trago ele para a panela e dou uma separada nele. Ao mesmo tempo posso colocar o porco. O yakisoba é muito rápido. Agora entra os legumes. Aí deixa eles darem uma murchadinha. Para ajudar a murchar é bom colocar um pouco de caldo ou água. O caldo ajuda a dar uma baixada na temperatura da panela, assim eu consigo colocar o molho. Um pouquinho mais de óleo de gergelim. Um pouquinho mais de caldo. Cortar uma cebolinha. É isso. Bom, gente, espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais da rotina da cozinha aqui da Alcova. A gente está aqui esperando vocês. Nossas informações de horários e local vão estar na descrição aqui do vídeo. Até já!